Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434, que está aqui em cima, né? Aqui na descrição do vídeo, né? Também conhecido como analista de valores imobiliários. Eu sou credenciado pela APMEC e CVM para fazer esse tipo de análise, né? Mais uma vez reforçando. Às vezes vocês podem ver aí algumas páginas na internet, a pessoa não tem credenciamento nenhum. Mesmo que não esteja dando recomendação de compra e venda, uma análise em vídeo ou uma análise textual, esses posts no Instagram, configura um tipo de relatório, tá? Pode ser um mini relatório, enfim. Eu peço para vocês deixarem o like se esse vídeo for útil de alguma forma, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E eu também estou colocando na descrição do vídeo uma parceria que eu tenho com uma página lá no Instagram de um amigo meu, Abinael Machado. Ele tem um alcance bem maior que eu, né? Eu estou bem no início, de um serviço que a gente tem de análise, de relatórios, de empresas. Então, se vocês quiserem ter interesse, dar uma olhada como é que é, clica no link aí embaixo. Nós vamos hoje falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 e do ano fechado da BrisaNet, tá? Mais uma empresa de crescimento, né? Mais uma small cap, veio com um resultado muito bom, tá? Então vamos lá. Então, a BrisaNet, né? Uma empresa com foco em fibra, né? Do Nordeste, mas também ganhou algumas participações aí de 5G. O negócio aqui deu uma travadinha. Só deixa eu carregar. Isso. Vamos lá. Então, a BrisaNet, ó, continua. Parece que tá meio marcadinho aqui, né? Continua expandindo, né, o número de casas aí com infraestrutura, né? Home passage, né, passadas. E o número de casas totais, né? Aqui, ó. Eles têm uma expansão mais orgânica do que inorgânica, né? Diferente da Unifique, que é uma outra empresa interessantíssima. Mas a Unifique, apesar de ter uma expansão inorgânica, ela tem uma alavancagem, uma estrutura de capital muito tranquila. A BrisaNet já tá até um sentido um pouquinho diferente, né, do que a gente vem acompanhando aí. Geralmente, empresa que cresce inorganicamente tem uma estrutura de capital um pouquinho mais avançada aí do ponto de vista de capital de terceiros, né, de empréstimos. Mas a BrisaNet não, ela vem expandindo muito de maneira orgânica no Nordeste, de repente é porque tem muito espaço ainda para crescer, né? Ela é líder lá, até falando aqui, né? Líder regional. Eles falam nacional também, né? Mas eles têm uma estrutura de capital de terceiros aí um pouquinho mais pesada, né? Mas tranquilo, tá? Porque o EBITDA deles a gente vai ver que cresceu bastante, ó. Crescimento de casas conectadas, então tem duas métricas, tá? Operacionais e pessoal de fibra, tá? Casas passadas e casas conectadas, né? Que seriam os serviços já sendo distribuídos, entregues, né, para os clientes, né? Às vezes tem a infraestrutura já passada, né? Mas não tão conectadas. A gente vê que eles estão crescendo aqui também, ó. Números não tão agressivos, né? Mas eles já estão entregando aí casas conectadas de uma maneira bem mais agressiva, né? Conectadas não, passadas, né? Essa infraestrutura já está pronta aí para eles irem recebendo clientes. O mercado de fibra vem crescendo, né? Tem muito espaço para crescer no Brasil, né? O market share deles bem altinho, tá 28%. Então a gente vê lá que eles são bem fortes, tá? No Nordeste. EBITDA deles, 143 milhões no quarto TRI. Então a gente vê que se a gente analisar aí, depois a gente vai ver analisado. Teria um EBITDA bem tranquilo e para um valor de mercado bem baixo. Ela está com menos de 1 bi hoje, tá? A BrisaNet. Então assim, mesmo sem a gente fazer valuation, às vezes a gente projeta aqui o EBITDA, né, que é o lucro operacional mais próximo aí do efeito caixa. A gente também poderia pegar o FCO no caso, né? Mas do ponto de vista do regime de competência, comparar com o valor de mercado, a gente vê que pô, a empresa está quase comprando ela mesma com caixa gerado, tá? Então ela está com uma margem bem alta, ela tem uma margem operacional bem alta, cresceu bastante, né? Mas aí também a gente tem que ver algum efeito aqui, não vai crescer essa quantidade absurdamente o tempo todo. Mas claro, ela está alavancando operacionalmente, tá? E diluindo as despesas operacionais. O faturamento dela aí, média por usuário, cresceu um pouquinho, 4%, né? No geral, né? Porque também tem para pessoa jurídica, para corporativo e para consumidor 1,8%. Nem tanto, assim, então não repassou tanto preço. Mas é interessante também empresa de crescimento não sair repassando tudo de uma vez, né? Eu até falei um pouquinho nisso no vídeo da M. Dias Branco, né? No vídeo da M. Dias Branco, não, falei sobre outra empresa, agora sumiu da memória aí qual foi a empresa. Mas eu mencionei a M. Dias Branco. A M. Dias Branco, para mim, repassou no momento errado, né? O preço. Então eles estão segurando um pouquinho o preço. Receita bruta deles, por outro lado, está crescendo bastante. Eles têm um capex bem pesado, ó, 857 milhões. Então, por mais que eles gerem um caixa alto também, eles também gastam bastante. Em algum momento eles vão parar de investir e vai sobrar muito caixa, tá? Então, no início, a empresa de crescimento é assim mesmo, tá? Ó, a gente vê que investiu bastante no 5G, que ainda não está dando retorno. Né? E mais na parte de OPEX, né? Que é operação, né? Que não seria um tipo de capex.
Porta de acesso em fibra, então a gente já viu, né? Portas totais, portas adicionadas, eles vêm sempre adicionando um pouquinho, trimestre a trimestre, mais ou menos no meio padrão. Tem trimestre que vem um pouquinho mais forte, né? Quarto tri de 2021 vem mais forte, tá? Que 2022, portas adicionadas. Mas tá sempre expandindo, né? Porta de acesso. Casas passadas também, infraestrutura total. A gente vê que vem conectando, ó, número de casas totais. Então eles não vêm perdendo também clientes, né? A gente podia estar vendo um efeito aqui para baixo, né? Pelo menos de HPs totais. Então eles não vêm perdendo, casas conectadas um pouquinho mais tímido, né? Mas eles já estão com uma infraestrutura pronta para receber. E vem crescendo no total também. Não vem caindo, né? As casas totais aqui, né? Então não vem caindo. Número de cidades aqui, 155 cidades, 34 cidades adicionadas. Então eles vêm expandindo. Então a gente vê que tem um espaço muito grande para crescer. Porque à medida que eles vão conectando essas cidades, eles não capturam todos os clientes. Por isso que tem essas casas aqui passadas, mas não necessariamente conectadas. Fora que tem sinergia, né? Sinergia de operacional, de negócio. Eles têm a parceria com essa Agility, tá? Uma outra empresa aí dentro deles. E aí eles veem que tem o somatório total é bem maior, né? Chegando aqui em fevereiro de 2023. A receita operacional cresceu bastante, 36%. No quarto TRI e 9% comparado ao terceiro TRI. Isso daqui também é interessante, tá? Empresa de crescimento, a gente sempre comparar com o trimestre imediatamente anterior, tá? Pra gente ver se a empresa continua expandindo e tal. Claro, crescimento um pouquinho mais tímido, mas a gente tá vendo que o cenário macroeconômico tá ruim também. Eu acho que nada demais. Receita bruta, a gente vê que banda larga, B2C, que é varejão, e B2B, ó, 8%. Tem um pouquinho de telefonia fixa. Talvez no futuro, né? Mas acho que telefonia fixa tende a sumir, né? De repente VoIP, o pessoal pode migrar para VoIP, talvez. Tem alguns serviços aqui. Então a receita expandiu bastante, ó, quarto tri para agora. Até o terceiro tri para aqui para o quarto tri. Então a empresa vem crescendo bastante, tá? Receita média para o usuário expandiu um pouquinho. EBITDA aqui eles dão ajustado, tá? Porque tem esses impactos aqui, não sei se eles vão voltar aqui. Qual foi o impacto para subir 18 pontos percentuais? Redução em custos de serviços vendidos, né? Lá na margem bruta. E despesas operacionais, excluindo depreciação e amortização. Ações voltadas para a redução de custos implementados após o primeiro TRI. Então, isso aqui, esses custos, parece que foi pontual, né? No primeiro TRI de 2022, né? Racionalização de investimento, eles controlaram um pouquinho de investimentos por conta de custo lá de OPEX, né? Pré-operacionais. Então, eles tiveram um pouquinho de mérito, mas eu acho que esses 18 pontos percentuais foi mais por conta de ser feito pontual no primeiro TRI, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vê que a margem deles, ó, vem subindo, né? O terceiro TRI já tinha subido um pouquinho, agora subiu, voltou. E o patamar normalmente histórico que eles têm tido é mais ou menos essa faixa de 48, 50. É que aqui no quarto TRI tinha caído um pouquinho. E o EBITDA subindo também, acompanhando. Então a empresa vai fazendo um bom trabalho, tá? A dívida, a gente vê aqui. Eles pegaram investimentos aí para fibra ótica, para 5G. É basicamente de longo prazo. Não, curto prazo, né? Curto prazo 63%. Então isso aqui pode ser um problema, mas a empresa vem aumentando o seu EBITDA, né? Então é acompanhar aí, mas de curto prazo a gente tem que olhar de perto. Uma parcela menor aí de longo prazo. De repente eles podem reestruturar, mandar para longo prazo também. E tem um pouquinho de debênture, né, de longo prazo, né? Então se você somar aqui chega até 37%, né? A dívida total de longo prazo. Empréstimo, financiamento, mais debêntures, dívida bruta inclui arrendamentos. E aqui a dívida bruta está incluindo arrendamento, tá? Arrendamento é você ter de um aluguel de uma infraestrutura aí para trabalhar, enfim. Então estou com caixa de 595 milhões. Então até cobre aqui aqui está somando tudo, né? Essa dívida de curto prazo, talvez, né? Por mais 63%, deve cobrir boa parcela. A dívida líquida de 743. Dívida bruta aqui está incluindo arrendamento, 1,3. Aqui só empréstimos é 1,2, né? Quase 1,3. Então é bem próximo também, arrendamento é bem pouquinho. É mais atrelado a CDI, deve baixar, né? Esse resultado financeiro está pesando bastante agora, essas empresas estão alavancadas, porque o CDI está alto, né? Assim como a Selic, segue a Selic. Outra parte no IPCA, eles devem começar a repassar preço no futuro. Mas a dívida líquida sobre EBITDA é bem tranquilo, tá? 1,7 vezes. Mas ele quer acompanhar com calma, né? Para ver se não vai perder a mão, né? Porque eles investem bastante. O capex deles aqui distribuído mais para aumento, né, de casas conectadas. Eles também usam bastante veículos, né? Para esses atendentes, equipamento de 5G também veio forte, né? Talvez isso aqui deve dar uma normalizada ao longo dos próximos tri. Casas, infraestrutura, né? Casas passadas, né? Que eles investem mais pesado também, né? Então, casas passadas conectadas, se a gente somar aqui, ó, é o grosso, né? Chega aí a 50%, né? De infra de fibra. 50 aqui. Aí tem um pouquinho de manutenção, backbone, Agility é outra empresa aí por baixo dela, que não é tão forte.
E aqui o desembolso total, né? Em operação 652 milhões, né? De ver que aumentou, mas não aumentou tanto, né? Para que vai ajustar para a operação. Estoque mobilizar 552, equipamento de fibra, materiais, enfim, investimento esperado ó, até um pouquinho menor em 2023. Então é o que eu falei, né? Aos poucos eles vão aí reduzindo esse capex. Aqui falando do 5G, né, autorização de uso de radiofrequência por 20 anos, então acaba tendo uma previsibilidade, tem que ter um capex inicial. Até lembra um pouquinho de transmissoras, né, no setor de energia elétrica, né, porque tem um capex inicial e depois você vai recebendo. Mas claro, o setor de telecom tem muito investimento, né? A gente está fazendo teste aqui, né, 3 mil celulares de teste, ó, excelente cobertura, isso eles têm um NPS muito bom, tá, no Nordeste, o pessoal elogia muito. Então eles vão começar aqui início das vendas, segundo tri, e início do faturamento terceiro tri. Então esses resultados vão começar a entrar mais lá para 2024, tá? Um investimento total de 2 bi. Por isso que eles se alavancaram bastante também. 350 em 2023. Centro-Oeste também, ó, eles vão diversificar para outras regiões do país, ó, antes de 2026. Então eles têm uma previsibilidade muito boa, tá? Aqui falando das frequências, o que eles vão ter que pagar, compromisso, enfim. Aí falando aí do site, né, que seria esses locais aí onde tem a infraestrutura do 5G, né, essas torres aqui de telecomunicações. Muitas dessas empresas têm parcerias até com a American Tower, né, que é um REIT lá do exterior, né, desses terrenos aí onde coloca essas torres aí de telecomunicações. A Vivo, por exemplo, tem parceria, né, boa parte do arrendamento. A torre aí finalizada, que eles acabaram de construir, infraestrutura. E eu acho que foi basicamente isso, né, foi até um vídeo rapidinho. É bem interessante a BrisaNet, tá? Eu gosto bastante dela. Eu tava um pouquinho de receio porque ela tava um pouco se alavancando bastante e tal. E em alguns momentos essas empresas que se alavancam acabam tendo que emitir novas ações, né? E aí acaba diluindo um pouquinho. Não é um problema você estar emitindo se você consegue dar um retorno futuro maior do que essa emissão, tá? Do que essa diluição. Mas a Unifique tem um pouquinho mais de pé no chão e tal. Mas eu gostei bastante agora desse resultado aí do 4 tri, fechando o ano e tal. Parece que a geração de caixa está subindo e está desalavancando a empresa. Enfim, eu gostei bastante da BrisaNet. Então peço para vocês deixarem o like aí se vocês gostaram também desse vídeo, se eu ajudei de alguma forma, comentar aí embaixo, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram. E mais uma vez, né, convido a vocês, se vocês tiverem interesse, conhecer o nosso serviço lá com a página parceira lá no Instagram, Especialista em Investimentos, clicar no link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.